É tempo de calar, de silenciar a mente e o coração e de ouvir a voz de Deus. Escutar e seguir a voz de Deus é essencial para a nossa caminhada de fé. Com ouvidos atentos à voz do Senhor, celebremos com piedade, recolhimento e esperança. Leitura do livro do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor. Dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo. Mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor, graças a Deus. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos convida a abrirmos o nosso coração para ouvirmos a voz de Deus. Na primeira leitura, o Senhor nos pede que ouçamos a sua voz para que Ele seja o nosso Deus e nós sejamos o seu povo. Assim, seremos felizes. O salmista dá continuidade a esse convite do Senhor. Não fecheis os vossos corações, ouvi hoje a voz de Deus. O Senhor nos fala a todo momento. É preciso silenciarmos o nosso coração e a nossa mente para escutarmos a sua voz. Esse silenciar exige disposição interior e prática constante. É preciso dar oportunidades para que isso aconteça, buscando momentos de oração e de meditação da palavra, com a leitura orante da Bíblia, a Lectio Divina. É preciso desconectar-se um pouco da tecnologia, das preocupações excessivas e da agitação, para criar um ambiente propício para ouvir a voz de Deus. É preciso ter paciência e confiança, pois Deus fala e se manifesta a seu próprio modo e no seu próprio tempo. O silêncio é muitas vezes desconfortável, mas é nesse espaço que Deus age. É preciso cultivar um coração humilde e aberto ao Espírito Santo, que nos ajuda a discernir a voz de Deus em meio às inquietações do mundo. Além do silêncio exterior, é preciso acalmar os pensamentos e as preocupações internas. Técnicas como a respiração profunda e a repetição de pequenas orações como mantras ajudam a criar esse estado de recolhimento. Deus fala no silêncio do coração. Quanto mais nos afastamos do barulho do mundo e nos aproximamos dele, mais claramente conseguimos ouvi-lo. No Evangelho de hoje, Jesus pratica uma boa ação e ainda assim é mal interpretado por alguns, que pensam que ele usa do poder do mal para realizá-lo. Essas pessoas demonstram má vontade e preferem negar a divindade de Jesus. Tentam encontrar um defeito inexistente no que é santo e belo. Fecham o coração e não enxergam a graça que está diante deles. Irmãos, permaneçamos com o Senhor.
Não deixemos que os pensamentos do mundo sejam mais altos do que a voz de Deus. Renunciemos a tudo que abafa a voz de Deus em nossa vida e busquemos ouvi-lo cada dia mais. Peçamos ao Senhor a graça de um coração aberto e disponível para acolher e viver a sua palavra. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Oração. Senhor nosso Deus e Pai, fonte de toda graça e misericórdia, nós vos louvamos pela vossa palavra. Neste dia vos pedimos que nos fortaleçais no caminho da conversão. Ajudai-nos a não endurecer o coração diante dos vossos apelos. Libertai-nos da indiferença e do medo de seguir-vos com coragem. Ajudai-nos a silenciar o nosso coração para ouvir a vossa voz. Que, guiados pelo vosso Espírito, possamos escutar e acolher vossa palavra, vivendo segundo a vossa vontade. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.